E aí, galerinha, tudo bem? Então, sejam bem-vindos ao relatório do 5º dia do nosso DCGM Experiment. O que é que vocês estão achando até agora das experiências? Bom, eu estou gostando bastante de usar esse aparelhinho. Tenho uma ligeira impressão que eu vou acabar me acostumando a usar e vou usar um pouquinho mais. Bom, hoje teve algumas coisas interessantes que eu queria mostrar para vocês. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, nesse gráfico que vocês estão vendo aí agora, é esses dois picos que aconteceram de madrugada, né? Então, 2 vezes pela madrugada eu tive um aumento da glicemia um pouco acima do meu limite de 100 miligramas por decilitro que eu tinha estabelecido. E eu fiquei pensando o que é que pode ter ocasionado isso. Bom, para quem não sabe, eu ronco à noite. E infelizmente isso é uma questão que eu tenho que corrigir, que é um desvio no septo que eu tenho e que já estava tudo acertado para a cirurgia, mas aí veio essa loucura da pandemia e acabou que eu tive que adiar a cirurgia e eu acho que eu só vou conseguir fazer isso no próximo ano. Bom, com o ronco ocorre um fenômeno chamado apneia do sono. E a apneia do sono pode ser um problema bem sério para algumas pessoas. Eu tenho a impressão que já afeta bastante o meu sono, né? Eu fiz uma polissonografia no ano passado e deu uma quantidade um pouco exagerada de apneias durante o sono. Então, o que é que eu acho que esse ponto aqui mostra? Esse ponto mostra um período de apneia do sono onde eu tive uma elevação do cortisol. A elevação do cortisol, ela via de regra, leva a uma elevação da glicemia, e essa elevação da glicemia leva a é uma tentativa do corpo de te deixar pronto para o combate, né? O cortisol e a adrenalina funcionam nesse sentido. Então eu acho que deve ter sido isso, porque 2 picos de glicemia enquanto eu estava dormindo, não há nenhuma outra explicação para essa questão. Então, acordei, né, e fiquei em jejum, como eu sempre faço, até por volta de umas 2 horas da tarde, às 14 horas, e fiz as minhas atividades físicas, como vocês podem ver. A atividade de hoje foi uma atividade de musculação, então passei um pouco mais de 30 minutos, tive uma frequência cardíaca máxima de 160 e poucos batimentos cardíacos, e a minha glicemia se elevou para 111, né, durante o exercício, o que é normal, aquilo que a gente já discutiu durante esse vídeo. Acabei os exercícios, a glicemia voltou aos patamares normais. Foi quando eu fiz o meu almoço, né? O meu almoço hoje foi um pouco mais de meio quilo, acho que foi uns 650 gramas de maminha, né? Como vocês estão vendo aí. E é lógico, a carne não tem nenhum tipo de carboidrato, então vocês podem ver que não houve alteração na pressão após o almoço, né? Passei a tarde estudando, né, e fazendo algumas coisas importantes que eu tinha para fazer. Quando foi por volta de umas 6 horas, eu acabei dando um pulo lá na casa da Gabi para pegar um material que ela tinha lá para mim. E lá ela estava preparando umas comidinhas especiais. Os pais dela vêm para cá amanhã, e aí ela está preparando todo um cardápiozinho especial. E ela fez uns salgadinhos e uns docinhos. O docinho é um docinho de leite condensado com flor de sal. E o salgadinho é um salgadinho de queijo com goiabada. E ela pediu para experimentar, e é lógico, eu não podia deixar de aproveitar a ocasião para fazer mais um experimento, né? Então, como vocês podem ver aí, a minha glicemia deu uma subida nessa experimentação e agora já está caindo. E agora, né, teve essa queda, né? E essa queda foi suficiente para me deixar preparado para o próximo experimento, que é o experimento do vinho. Bom, então eu esperei a glicemia baixar. E nesse período eu tomei 1 taça de vinho, como vocês podem ver. E o mais interessante que eu achei é que depois de ter tomado essa taça de vinho, não aconteceu um aumento de glicemia. Pelo contrário, aconteceu uma baixa de glicemia. Então, assim, galera que estava querendo saber a respeito do vinho, beleza. Realmente ele não afeta a glicemia, pelo menos não afeta a minha glicemia. E na realidade promoveu uma baixa de glicemia. Estava com 90 e alguma coisa e baixou para 70 e alguma coisa, né? Então isso é muito interessante. Depois do vinho eu esperei baixar, esperei ficar mais ou menos estável, e aí comi 3 hambúrgueres caseiros, que eu sempre faço, com um molho de queijo, com um molho barbecue 0 carboidrato, e comi a minha sobremesa 3 leites. Então eu estou encerrando aqui o 5º dia do DCGM Experiment com essas grandes revelações.
a respeito do vinho, né? Muito interessante. Glicose baixar.